Antena 1 Notícias. Bom dia! Começamos hoje com um mistério espacial. A sonda Voyager 1, lançada ao espaço em 1977 para estudar os planetas Júpiter, Saturno e os que se encontram localizados além do nosso sistema solar, está enviando dados desconhecidos aos cientistas na Terra. Há 10 anos, o equipamento alcançou o espaço interestelar e assim se tornou o primeiro objeto desenvolvido pelos seres humanos que atingiu essa distância. Agora, após 45 anos, a mais de 23 milhões de quilômetros, o dispositivo, de repente, passou a apresentar um comportamento que está intrigando os pesquisadores. Isso porque a Voyager começou a enviar uma série de dados indecifráveis. O foco da investigação ocorre no sistema de controle e articulação que mantém a antena de ganho apontada para a Terra, permitindo com que ela envie os dados para a NASA. Mas, segundo a equipe de análise de dados, os conteúdos não parecem ter nenhuma relação com o que está acontecendo a bordo da nave. A agência espacial explicou ao portal History que o sistema aparentemente está funcionando normalmente, mas está gerando de forma aleatória uma série de dados classificados como impossíveis. Até que o mistério seja compreendido, a equipe não pode calcular por quanto tempo o problema pode afetar a coleta e a transmissão de dados científicos. Susan Dodd, gerente de projeto da Voyager 1 e 2, disse ao portal que um mistério como esse é meio que inevitável nessa fase da missão, porque o equipamento espacial tem quase 45 anos, o que está muito além do que os desenvolvedores imaginaram no espaço interestelar, um ambiente de alta radiação que nenhuma aeronave voou antes. Portanto, há alguns grandes desafios para a equipe de engenharia. Mas, segundo o especialista, se houver uma maneira de resolver esse problema com o sistema, a equipe encontrará a solução. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Sobe para 121 o número de mortes pelas chuvas em Pernambuco. Ministro da Justiça é convocado para prestar depoimento na Câmara. Ministério da Saúde avalia a compra de vacina contra a varíola dos macacos. Pasta confirma primeiro caso de hepatite aguda grave no Brasil. Subiu para 121 o número de mortes pelas chuvas em Pernambuco, de acordo com o mais recente balanço divulgado pelo governo estadual na quarta-feira. As buscas por soterrados prosseguem. O total de desabrigados saltou para 7.312. Essas pessoas estão acolhidas em abrigos localizados em 27 municípios. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara aprovou a convocação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, para prestar esclarecimentos sobre a morte de um homem em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, no interior de Sergipe. Os deputados aprovaram também um convite para o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, para explicar as operações da polícia. Em caso de convocação, a autoridade é obrigada a comparecer, diferentemente de convite. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ao jornal Folha de São Paulo que o governo avalia a compra da vacina que pode prevenir a contaminação pela varíola dos macacos. Segundo a reportagem, a aquisição poderá ser feita para alguns grupos, como profissionais de saúde ou pessoas que vivem em regiões de fronteira. Sobre a hepatite aguda grave, o Ministério da Saúde disse que tem acompanhado os casos no Brasil. Em nota, a pasta confirmou o primeiro caso da doença, ocorrido no município de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A paciente, cuja idade não foi informada, apresentou sintomas de febre, icterícia, além de mal-estar e náuseas. Ela segue em recuperação, sendo monitorada pelas equipes de saúde da cidade. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Os números da Covid. O Brasil registrou na quarta-feira 121 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 666.800 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos 7 dias é de 105, com tendência de estabilidade. Também foram notificados mais de 41.700 novos casos, somando mais de 31 milhões. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 31.300, apontando tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 166 milhões e 100 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 77,36% da população.
E de acordo com a agência CNN Brasil, o mês de maio de 2022 foi o período em que o país registrou menos mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados foram compilados junto às secretarias de saúde estaduais. Eleições 2022. A bancada do Novo formalizou na quarta-feira a devolução de 87 milhões de reais do fundão eleitoral. O líder da bancada, deputado Tiago Metraldi, de Minas Gerais, destacou a atuação do partido para combater o uso de recursos públicos em campanhas eleitorais. O anúncio feito a jornalistas em Brasília contou também com a presença do pré-candidato à presidência da República, Luiz Felipe Dávila. Destaque do Congresso. Câmara e Senado aprovaram nesta semana uma medida provisória que obriga cartórios de registro a digitalizar o próprio acervo e oferecer serviços pela internet. Na prática, a medida unifica o sistema de cartórios em todo o país. O texto agora depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Como se trata de uma MP, o texto já estava valendo desde que foi publicado pelo governo, mas precisava ser aprovado pelo Congresso para não perder a validade. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Um homem abriu fogo com 2 armas em um centro médico na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, na quarta-feira. O atirador matou 4 pessoas e depois foi morto. Vários feridos foram atendidos pelos médicos no local. De acordo com a polícia, o homem estava com um rifle e uma pistola. Os ataques em massa têm se tornado cada vez mais frequentes no país. Há 9 dias, um atirador matou 19 alunos e 2 professores em uma escola no Texas. E há 19 dias, 10 pessoas foram mortas em um mercado em Nova York. O Jubileu da Rainha. As comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II pelos 70 anos de reinado da britânica começaram nesta quinta-feira. A monarca disse na quarta que se sentiu inspirada pela grande quantidade de boa vontade às vésperas da festa. Aos 96 anos, a Rainha do Reino Unido completou 7 décadas de reinado em fevereiro. Celebridades no tribunal. Os atores Johnny Depp e Amber Heard foram condenados no julgamento em que se processavam por difamação nos Estados Unidos. De acordo com o veredito, o júri considerou que a atriz deverá pagar ao ex-marido 10 milhões de dólares. O valor que Johnny Depp deverá pagar à ex-mulher foi determinado em 2 milhões de dólares. O ex-casal teve um relacionamento conturbado e violento entre 2015 e 2017 e ambos se processaram por difamação. Ele alegava que a atriz o difamou em um artigo de jornal, enquanto ela dizia ter sido difamada por um antigo advogado do ator. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.